é o nosso segundo encontro desta luta pelo conhecimento e contra a ignorância. E hoje é dia 14 de dezembro de 2022. O objetivo desse meu trabalho é melhorar o mundo para os trabalhadores. É o objetivo principal de tudo isso que eu estou fazendo. E como? Como melhorar o mundo para os trabalhadores? Quem tem que fazer isso são os próprios trabalhadores. Não vai ser eu, não vai ser nenhuma grande autoridade. Os próprios trabalhadores é que têm que fazer isso, melhorar o nosso mundo, que é nosso, meu e deles também, né? E através do quê? Através do conhecimento. O conhecimento é uma arma que dá poder aos trabalhadores para fazerem aquilo que é necessário fazer. Os trabalhadores têm que ter o domínio do conhecimento, porque o conhecimento é poder. E o meu objetivo é que o conhecimento seja colocado para todos os trabalhadores, não em grande quantidade, né? Mas o que é essencial. Vocês vão ver o que é essencial. Temos que conhecer o nosso mundo. Temos que então vamos estudar o planeta Terra, o sistema solar, no nosso passado, o passado das civilizações, como foram as outras civilizações. Vamos estudar a escravidão, vamos estudar o feudalismo e entendermos o presente, que é o capitalismo, e através das análises que a gente vai fazer dos dias de hoje, né, projetar o nosso futuro. Porque a gente tem que entender a nossa realidade para a gente modificar o que é ruim e para fazer aquilo que a gente acha melhor. Nesses primeiros dias eu quero me apresentar a vocês, né, propor para vocês um projeto todo dedicado aos trabalhadores, que eu já falei na aula passada, mas hoje eu quero repetir para ficar bem claro. E o objetivo é apenas a conscientização dos trabalhadores para que eles fiquem bem informados e que dominem o conhecimento. Só isso, mais nada. E todos os partidos que se dedicam aos trabalhadores podem se utilizar desse projeto do jeito que preferirem, né? Não vou cobrar direitos autorais, porque acho essa história de direitos autorais eu acho uma idiotice, porque o conhecimento não me pertence, não pertence a ninguém. O conhecimento é universal, ele pertence a todo mundo, porque ele é universal. Quantas pessoas já descobriram coisas que são agora de domínio público? É isso aí. Mas eu também quero convidar a todos os brasileiros que já estudaram, que conseguirem estudar, que puderem e que quiserem, para me ajudar neste projeto, para que ele se desenvolva e para que possamos estender para todo esse Brasil e que nós possamos recuperar o tempo perdido para os trabalhadores. Então vamos recuperar. Eu acredito que 2, 3 anos a gente fica os trabalhadores vão saber de muita coisa. Então eu convido para fazermos o seguinte: compartilhar o máximo que pudermos para os trabalhadores, né? Esse projeto, para ampliá-lo, nós temos que compartilhar muito, até que consigamos proporcionar um bom nível de conhecimento geral para todos os trabalhadores de todo o Brasil. Isso não é um curso, não é um curso. É um conjunto de coisas que explicam o mundo de modo simples e de fácil entendimento. Esse é o projeto Alavanca, que eu já falei para vocês, né? E por que alavanca? Por quê? Alavancas são máquinas simples capazes de multiplicar a força
que é aplicada a um corpo, a um objeto, a um trabalho. Vou repetir. Alavancas são máquinas simples que multiplicam a força. Então, a alavanca tem poder. Vocês vão ver aí na tela, vou mostrar para vocês. Então, a minha ideia foi de usar o conhecimento como se ele fosse uma alavanca para construirmos um mundo bem melhor para os trabalhadores. Quem que inventou a alavanca? Foi Arquimedes, um gênio grego da civilização grega antiga, e eu vou conversar, apresentar o Arquimedes para vocês. Ele nasceu em 287 a.C. e morreu em 212 a.C. também. Então preste atenção a esse número, 287, o Arquimedes nasceu e morreu em 212. Então parece que está errado, mas não está, e eu vou explicar para vocês ali no quadro como é que nós datamos o mundo. Vamos colocar um ponto aqui quando nasceu Jesus Cristo. Então aqui nasce Jesus Cristo. JC. Então aqui, daqui para cá, a gente começa a contar. 1 ano, 10 anos, 100 anos, aí já é um século. Tá? Então a gente vai colocando aqui. Aí a gente chamamos DC, depois de Cristo. E para cá, quem nasceu antes de Jesus Cristo, então a gente põe AC, antes de Cristo. E aí, onde é que o nosso amigo Arquimedes nasceu? Ele nasceu bem aqui, ó. Em 287 antes de Cristo e vai morrer em 212 também antes de Cristo. E aqui também é antes de Cristo. Espero que tenha ficado claro. Então, por isso que parece que diminui. Ele nasceu em 287 e vai morrer em 212. Dá a impressão que a data está errada, mas não é. Porque como foi antes de Cristo, antes de Jesus Cristo aparecer no mundo, foi que nasceu o Arquimedes. Então, ele nasceu nesse ano 287 e vai morrer em 2012, porque a gente conta daqui para cá. Conta daqui para cá. Até chegar no zero, que é o nascimento de Cristo, e depois daqui para lá o ano vai crescendo. De lá para cá os anos vão decrescendo. E de Jesus Cristo para lá os anos vão crescendo. Se não ficou claro, a gente volta e eu vou criar um grupo de WhatsApp também para a gente poder se comunicar, tirar dúvidas, perguntar, etc. Tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Então fiz essa paradinha aí para explicar para vocês o que é uma contagem antes de Cristo e uma contagem depois de Cristo. Agora vocês já vão ver durante o desenvolvimento do nosso papo, porque eu vou falar de muitas coisas que aconteceram antes de Cristo. Bom? Então, Arquimedes, quem foi Arquimedes? Ele foi físico, matemático, inventor e ele descobriu a alavanca. Foi ele que descobriu. E ele falou uma frase que
que percorre o mundo inteiro, essa frase do Arquimedes. E está aqui no nosso jornalzinho. A frase dele está aqui, nessa primeira página. O que ele disse? O Arquimedes, ele percebeu o poder da alavanca. Ele disse: dai-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. É claro que isso não existe, né? No mundo isso não existe. Mas essa frase do Arquimedes mostrou o poder da alavanca. Ele disse: se me der um ponto de apoio com a alavanca, eu movo o mundo. Tudo bem, isso fica na nossa história como lembrança do Arquimedes, né? Então, eu pensei o seguinte, que os trabalhadores tomam conhecimento como ponto de apoio e a prática política como alavanca para poder mudar o mundo. Porque é como eu falei para vocês, né? A, a nossa vida, ela tem vários aspectos. Ela tem uma vida religiosa, tem uma vida política, tem uma vida social, tem uma vida econômica, tem vários fatores e várias esferas onde a gente se movimenta. A esfera religiosa é uma, a esfera política é outra. Então, na esfera política é que os trabalhadores vão conseguir as conquistas que eles estarão dispostos a lutar por elas. É isso que eu estou conversando com vocês, tá? Uma coisa também que eu quero, muito importante, que eu acho que tem que fazer parte do conhecimento de todo trabalhador. O trabalhador não tem a posse por direito dos meios de produção. Quer dizer, as máquinas que fabricam isso, aquilo, tal, o trabalhador não é dono delas, ele não é proprietário dessas máquinas. Então, ele não tem a posse por direito, né? Não tem. Mas é ele que trabalha com elas. Então, ele tem a posse de fato. Ele possui a máquina quando trabalha. Ela está nas mãos dele. E isso é um grande poder dos trabalhadores. A posse, de fato, dos meios de produção da riqueza. Os meus amigos que eu já apresentei para vocês, né? Um metalúrgico, um cara que também trabalhou na fundição, um outro que trabalhou na construção civil, outro que trabalhou com solda, o Luciano que perdeu, meu amigo e vizinho que perdeu a vista, trabalhando com solda, né? Esses meus amigos, todos eles têm as máquinas na mão, os instrumentos que vão modificar o mundo e criar as riquezas, está sempre na mão do trabalhador. Não importa que de direito ele não tenha, importa que ele usa, é ele que trabalha, é ele que faz, é ele que produz, tá bom? Então, que fique bem claro para os trabalhadores é que produzem as riquezas. A riqueza não cai do céu, o dinheiro, o capital não cai do céu, o ouro não cai do céu. Não é Deus, não é religião nenhuma que trabalha com isso. É a questão política e econômica da nossa sociedade. Então, os trabalhadores, utilizando os meios de produção, ele tem a posse de fato, eles vão produzir as riquezas. Mas essas riquezas não ficam na mão dos trabalhadores. Ela é vendida no mercado e o lucro que dá fica na mão dos donos dos meios de produção, que são os patrões, os proprietários das fábricas. E vamos então dominar o conhecimento. Por exemplo, hoje já passei uma porção de coisa importante para vocês.
porque o conhecimento é poder, né? E eu vou dar para vocês um exemplo histórico, que é da história do Brasil. Olha só, o ano, descobrimento do Brasil, 1500, tá bom? 1500, descoberto o Brasil. O que aconteceu? Os brancos, europeus, cristãos vieram para cá para roubar tudo que encontrasse. Roubar a terra, o ouro, a prata, as pedras preciosas, tudo que encontrassem, as madeiras nobres, que aqui existia de monte e ainda tem, e que eram muito abundantes, né? Eles eram religiosos, prestem bem atenção, eles invadiram as nossas terras com a Bíblia numa mão e a espada na outra. Essa foi a invasão dos portugueses aqui no Brasil. Mataram milhares de índios, concorda? Isso todo mundo sabe. Que os índios foram os povos originários desta terra e foram encurralados lá para um cantão, né? Para o mato fechado, que lá eles vivem. São mais ou menos, não muito respeitados, mas vivem lá. E os portugueses se aproveitaram do atraso do nosso indígena, porque o nosso indígena não sabia ler e escrever quando os brancos vieram aqui. Eles tinham ignorância, eles não sabiam de tudo. E os portugueses usaram de um estratagema para dominar os índios. Olha só, escuta bem essa história. Os brancos dominaram os indígenas através das armas, mas os indígenas não entregaram tudo para eles. E os portugueses perceberam, através de alguns adereços, que os índios tinham um pedacinho de ouro, né, no altar, nos seus deuses, para representar os seus deuses. Então os portugueses viram que os índios tinham ouro em abundância. Não era para moeda, não era para troca, era só para fazer uma homenagem aos deuses dos índios, da religião que eles tinham aqui, quando os portugueses chegaram. Aí o que os portugueses fizeram? Montaram um estratagema. Qual foi? Porque os portugueses sabiam que o índio não sabia o que era o álcool, não sabia o que era a cachaça, e não sabia que isso pegava fogo. Não sabia que o álcool pegava fogo. Olhando para o álcool, ele parece água. Nós não distinguimos só olhando o que é álcool e o que é álcool e o que é água. E os índios muito menos, né? E o que os portugueses fizeram? Derramaram uma quantidade grande de álcool e água ardente numa bacia bem grande e colocaram fogo e ameaçaram os índios, dizendo: se vocês não revelarem onde estão as minas de ouro, nós vamos tocar fogo nas águas dos rios, dos mares e de tudo, né? Os índios ficaram muito assustados, imaginando que a água pudesse pegar fogo, como o álcool pegou. Eles não sabiam, não chegavam perto. Os mares que lhe davam os peixes, que era o seu alimento, os rios e as águas de beber, se tudo pegasse fogo, como é que ia ser a sua vida? Como é que ia ser a família? Como é que eles iriam sobreviver? Então, finalmente, eles entregaram as minas de ouro para os portugueses. Mas os índios gritavam desesperados: Anhanguera! Anhanguera! O que quer dizer Anhanguera? Quer dizer diabo velho. Diabo velho, vocês são horríveis, são satanases, são deuses do mal. Era isso que os indígenas queriam dizer. E essa palavra Anhanguera é bastante conhecida de todos nós, né? Ali não havia nada de milagre, nem de reza, nem de magia. Era apenas um líquido que os índios não conheciam. Então os índios ignoravam esse detalhe, tinham ignorância. E os portugueses usaram essa ingenuidade dos índios para dominá-los. Então a ignorância é muito perigosa
E a ignorância nos induz ao erro. Eu vou mostrar isso para vocês, não hoje, mas num outro encontro que nós vamos ter. Então, os índios foram derrotados pela ignorância. Então, nós temos que vencer a ignorância. Por isso que eu estou realizando esse trabalho, esse projeto Alavanca, que é para derrotar a ignorância. Esse projeto consta de um jornal, que eu já mostrei na aula passada, vou mostrar novamente aqui, né? Esse jornal sou eu que escrevo, eu que faço, eu que mando para a gráfica e eu pago a gráfica. E mando pelo correio para quem se dispuser a distribuir. Pois é, tem 10 amigos, camaradas e amigos, irmãos de fé, que não vão botar fora o jornal. Aí tem 5 amiguinhos, beleza, companheiros de trabalho, eu mando dar o endereço pelo grupo de WhatsApp, que a gente vai se comunicar, vocês me dizem o endereço onde vocês moram, e vocês têm 5 amiguinhos e vocês vão entregar esse jornal. E vão fazer o quê? Ler o que é que está no jornal. O que é que está nesse número aqui é uma análise de classe, é uma análise de classe da sociedade brasileira. Quem são os trabalhadores, quem são os militares, quem são os professores, qual é a classe média, qual é a classe mais pobre, quais são as classes mais ricas. É isso que a gente vai estudar naquilo ali. E vocês, através desse jornalzinho, vocês organizam um grupo de trabalhadores que estão dispostos a estudar. Porque a ignorância mais terrível é daquele que não quer estudar, que não quer aprender, que não quer prestar atenção, que não quer passar trabalho. O jornal pode ser lido em grupo, né? E vocês vão debater. Também tem um livrinho que eu fiz e vou mostrar para vocês, já mostrei na aula passada. É um livrinho pequenininho. E o que é que esse livrinho traz? Esse livrinho traz aquilo que eu venho insistindo, falando com vocês. Ele mostra como os trabalhadores fazem tudo de riqueza no nosso país e no mundo inteiro, não é só no Brasil. Esse livrinho, então, eu posso, também sou eu que faço, sou eu que escrevo, alguns amigos, camaradas me ajudam e a gente manda para a gráfica, eu pago a gráfica, que é pouquinho, né? São 500 exemplares do jornal e 500 exemplares do livro. Mais do que isso eu não tenho condições de pagar. Aí a gente vê o que é que a gente faz, se vocês ajudam ou não, né? Então, isso é esse mundo que a gente vai estudar através do jornal, através dos livrinhos, que os futuros que eu vou escrever, e através do quê? Desse canal, esse canal aqui, onde eu apareço aqui conversando com vocês. Todo esse conjunto aqui, vocês guardem o jornalzinho, o livro, vocês guardem para formar uma biblioteca para vocês, né? Na casa de vocês. É um papel muito bom, é o melhor papel que tem, né? Que eu estou fazendo por isso, para vocês poderem guardar, para eles durarem bastante, e vocês vão juntando com outros números que eu vou escrever e vou mandar para vocês, outros livrinhos que eu também vou escrever e mandar para vocês, tá bom? E através desse encontro que a gente tá. Então, o que é que vai falar? Vai falar sobre o mundo do trabalho, a classe dos trabalhadores, o que é que eles realizam em conjunto, que é o trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo tem uma importância histórica muito grande, porque mostrou como o trabalho coletivo produz coisas que um homem sozinho não é capaz de fazer. Como as pirâmides do Egito, nós vamos visitar as pirâmides. Eu vou mostrar várias fotografias para vocês das pirâmides do Egito, que são muito obras lindas, maravilhosas. E juntos, então, mostra como o trabalho coletivo é importante. E é isso que vocês também precisam aprender, a importância do grupo, a importância de todo mundo reunido fazendo alguma coisa. Sozinho, ninguém faz nada. E o grupo de WhatsApp, que eu já falei para vocês, é para a gente trocar ideia, e esse canal de alavanca, onde eu vou falar sobre vários assuntos. Então,
Como exemplo aqui, eu vou apresentar para vocês um outro sábio. Tem o Arquimedes, que eu já mostrei, que inventou a alavanca, e também tem outro que viveu mais ou menos na época, chamava-se Eratóstenes, era o nome dele, Eratóstenes. O que é que esse Eratóstenes fez? Em 300 anos antes de Cristo, quando não tinha telefone, não tinha metro, não tinha tecnologia, não tínhamos aparelho nenhum para medir os espaços, esse cara com um pedaço de pau, olhem só que coisa espetacular, um pedaço de pau e mais os seus conhecimentos de matemática e física, ele se propôs a medir a circunferência da Terra. E ele fez isso, gente. E é o que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, porque senão essa aula vai ficar muito longa. O Eratóstenes nasceu no Egito, em Cirene, que hoje se chama Assuã. Ele nasceu quando? Em 276 a.C. e vai morrer em 194. Eu vou mostrar ali no quadro. 276 para 194. 276 e morre em 194. Vocês veem como o número decresce, assim como o Arquimedes, né? Ele decresce, porque é antes de Cristo. Então, eu ponho aqui antes de Cristo. Perceberam? Esses grandes homens nasceram naquele tempo e nos legaram muito conhecimento e muito exemplo também, exemplo de vida. E seria um exemplo do poder do conhecimento também. O que é que esse Eratóstenes fez? Ele mediu a circunferência da Terra utilizando só um pedaço de pau, um poste. Isso nós vamos ver na próxima aula, né? E vamos estudar onde é que ficou o Egito, onde é que ficava o Egito, né? Aqui no norte da África, bem aqui está o Egito. Então, nós vamos entrar em intimidade com o globo terrestre, vamos conhecer todo o globo terrestre, vamos conhecer todos os continentes, a ponto de, não tendo um globo na frente da gente, a gente lembra onde é que fica o continente americano, o continente europeu, o continente asiático. A gente lembra porque a gente vai gravar na memória. Tá bom, minha gente? Então, eu deixo isso para vocês, né? Outra coisa que o Eratóstenes mostra é que às vezes a gente tem preguiça de estudar na escola, estudar uma fórmula, estudar um teorema, porque a gente acha que eu estou guardando tudo isso na memória, para que eu vou utilizar? Então, como eu vou mostrar para vocês como é que foi a história do Eratóstenes, que ele se baseou em duas paralelas cortadas por uma transversal. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, porque eu quero deixar bem claro para vocês. É simples, é bem fácil. Então, como vocês estão vendo, eu vou ter um conjunto de assuntos de fácil entendimento e de fácil manejo. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção e eu espero que vocês deem força para mim para eu continuar. Tá bom?